É, a Galícia é uma história em quadrinho que tem idealizada em 3 partes e do qual a primeira parte eu estou finalizando agora. Ela surgiu, a história Galícia surgiu quando eu estava realizando o meu primeiro Caminho de Santiago, cerca de, sei lá, 15 anos atrás, uma coisa assim, 13, 15 anos por aí. E em algum momento do caminho, eu já tinha caminhado, sei lá, 600 quilômetros, quando eu cheguei em Astorga, uma linda cidade, né, na província de León, e eu estava olhando, eu tive eu tive um hike sem ter usado nenhum tipo de drogas. E eu fiquei olhando o pôr do sol num lugar lindo, lá numa murada medieval, e quando eu voltei a mim, o tempo passou bastante, eu estava vendo o pôr do sol, e o pôr do sol se foi, e passou um monte de tempo, eu não recordo desse tempo passando. Mas quando alguém tocou nas minhas costas, era o guarda municipal dizendo que aquele lugar ia fechar, eu vi que passou um bom tempo ali, e eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Se eu fui abduzido, né, estuprado por alienígenas, mas eu sei que quando eu saí desse estado, eu tinha na minha cabeça, não exatamente uma história, mas uma quantidade de propriedades e de coisas sobre as quais eu queria falar e botar dentro de uma história. Essa história, hoje, né, passado esses anos todos, se chama Galícia. E ali apareceu, a primeira coisa que apareceu foi um personagem. Um personagem que era muito forte, que apareceu pronto para mim. Tinha imagem, tinha um corpo, tinha uma face, tinha um jeito de ser. E isso era muito forte, muito importante para mim. Isso foi uma coisa. A segunda coisa era um segundo personagem que era um velho, né? Uma pessoa muito idosa e que tinha outras propriedades, né, psicológicas, né? E esses dois, e junto a esses dois personagens que eu enxergava o rosto, eu enxergava a face, o jeito, né, as coisas deles, eu tinha a ausência de um terceiro personagem, que era uma força que precisava estar junto. Um personagem representava uma ação, outro representava sabedoria, e um outro personagem que não existia representava alguma coisa que ficava nessa linha entre inteligência e arte. Arte entendida aqui como um tipo muito específico e refinado de inteligência. Então, essas 3 coisas. Só que esse cara eu não enxerguei, eu só enxerguei essa força que precisava estar na história. Quando eu voltei ao Brasil, aquela primeira vez, eu tentei executar a história e não consegui. Fiquei 2 meses desenhando, cheguei a fazer bastante páginas, e a vida me chamou e eu não tive a decência de continuar o projeto. Passaram todos esses anos, 10 anos passaram. E aí, nesses anos, eu montei com um sócio uma empresa de jogos que me fez muito feliz, mas que no final, foram vários anos ali fazendo muitos jogos, e no final, no último ano, a gente teve uma série de problemas, né, que acarretaram o fechamento da empresa, a demissão de todo mundo lá dentro. Foi muito ruim pra gente, foi muito ruim para mim. Eu entrei numa crise muito grande pensando o que eu estou fazendo aqui nesse negócio, né? O processo de fechamento da empresa, como aconteceu, me abalou muito e eu fiquei muito triste. E aí a minha mulher, que é mais inteligente, sabe, que eu, me pegou pela mão e me levou para uma praia na Colômbia, para basicamente, né, curtir, ver o mar, fazer sexo e essas coisas que são mais interessantes que qualquer outra. E eu fiquei um tempo na Colômbia, nós viajamos por todo, e a impressão da Colômbia ficou muito forte em mim. Quando nós voltamos, 30 ou 40 dias depois, voltamos para Porto Alegre, onde eu moro, e nós ficávamos, e eu 2 dias depois, era dia 2 de fevereiro, de 2 anos e pouco atrás, e eu acordei com uma vontade muito grande de desenhar, muito grande. E aí eu fui para a mesa de desenho e comecei a desenhar. Só que eu comecei a desenhar o projeto que há 10 anos atrás eu tinha abandonado. E na minha cabeça estava muito claro, eu tinha que fazer, era o momento de tentar retomar esse projeto. E esse projeto eu teria que dedicar alguma disciplina que eu não tinha conseguido nunca antes, né? Porque é um projeto longo. E aí eu me coloquei a meta de fazer 2 horas por dia. E aí durante 2 horas por dia, durante esses últimos anos, depois aumentou para 3 horas, né? Eu venho desenhando ele. A compulsão e o que me levou a fazer isso, que foi despertado por essa dor da empresa, por essa, né, que me colocou numa crise pessoal muito grande, profissional, pessoal, em todos os níveis, ela foi transformadora e avassaladora em mim, porque
essa disciplina de todo dia sentar na mesa de desenho e criar uma coisa que tu não negocia, que tem essa pureza do eu não espero um retorno financeiro, eu não espero colocar isso circulando no mundo todo, colocar em aplicativo, eu não espero ser reconhecido, mas com a pureza do puro ter que fazer, me fez repensar tudo. Porque essas, né, poucas horas que eu desenhava eram melhores que qualquer outra coisa que eu fazia no restante das minhas atividades cotidianas, né? Desde o meu trabalho, que eu adoro, né? Em sala de aula, em pesquisa, em tudo. E isso me fez repensar tudo, né? Então, esse trabalho que está resultando na Galícia, hoje são quase 90 páginas prontas, ele fez virar o meu mundo de cabeça para baixo. Então, eu acho que essa foi a primeira grande angústia, né? Essa foi a primeira grande pulsão que me fez. A dor me fez me mover. E ela me fez me mover para o lugar, para o porto que aparentemente ia poder suprir esse vazio que ficou, né? E esse porto era, de alguma forma, ancorado nesse arquipélago da arte.